Quando Deus começou a falar sobre essas nações específicas, na verdade tudo parecia muito impossível, porque a gente estava numa condição financeira muito complicada na época, a gente estava morando de favor numa casa com as três crianças, e Deus falava de nações quando a gente não tinha condições nem de pegar um ônibus e ir para o outro bairro. Mas a gente aceitava com fé, porque a gente sentia fortemente Deus nos impulsionando, e a gente sabe que tudo que Deus fala, Ele faz. Nós não sabíamos como seria, mas sabíamos que um dia tudo aquilo que Deus estava falando naquele quarto para nós iria acontecer. Quando foi em 2020 e veio a pandemia, eu tinha quase que uma certeza no meu coração que eu ia ficar viúva. O Rony saiu de casa numa situação muito complicada e os médicos não nos davam muita esperança. Naquela semana, para você ter uma noção, morreu uns 4 a 5 jovens da idade dele, no mesmo perfil que ele. E o Rony ter saído de lá foi um milagre. Foi porque Deus realmente tinha um propósito conosco. Após todos esses acontecimentos, nós decidimos nos mudar. Nos mudamos de bairro, de casa, e ao mudarmos, precisamos também mudar de igreja. Ao mudar de igreja, nós fomos para uma igreja nova, um pastor que não nos conhecia, e depois de alguns meses de trabalho, de serviço naquela igreja, aquele pastor recebeu uma ligação de um missionário que estava no Chile, que estava precisando de ajuda. Eu lembro que o pastor ligou para a Sueli, eu não estava em casa, e falou que aquele missionário estava se sentindo só, estava com muita dificuldade para realizar a obra missionária naquele lugar. Então ele ligou para a Sueli e fez um convite. Perguntou se nós tínhamos o desejo de ir para o Chile fazer missões. Ele não sabia que Deus já tinha nos prometido. Então, quando eu cheguei em casa, ela me contou, eu falei, pode dizer para ele que eu vou. E a gente decidiu ir. E foi assim que começou essa história, A gente recebeu o convite do nosso pastor, só que Deus já tinha falado com a gente muitos anos atrás. Quando o pastor me ligou, ele não tinha noção que a bandeira do Chile já estava lá na nossa Bíblia desde 2017. Ele não sabia dessa história, não conhecia essa história. Então, num ímpeto, eu falei, pastor, nós vamos. Depois que eu me liguei que a gente precisava também da aprovação do Rony, apesar de ter certeza, pelo que Deus havia dito, que o Rony ia aceitar, eu falei, pastor, eu vou conversar com o Rony. E uma das frases mais impactantes, nessa missão, que o pastor falou, que o missionário falou, eu estou sozinho, estou solo, em espanhol. E essa frase, ela mexeu muito conosco, Nós tínhamos um prazo curto para programar a viagem e a ideia inicial era, lógico, ir de avião. E quando nós vimos que não teria possibilidade, a tempo hábil, de a gente conseguir a viagem de avião, o Rony, naquela semana, ele tinha colocado a placa de Mercosul no carro dele. E quando o Rony falou, Sueli, quando eu estava colocando a placa do Mercosul, Deus falou comigo. Eu conheço o marido que eu tenho. O Rony sempre foi de ideias assim, anormais, coisas mirabolantes que a gente fez ao longo dos anos, na obra do Senhor, na igreja. Então eu já sabia o que estava passando pela cabeça dele. O Rony decidiu que a gente vai de carro, sair de Cosmos e ir para o Chile. E minha primeira reação foi, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. Aí nós decidimos ir de carro para o Chile. Isso mesmo, quase 8.000 quilômetros de Cosmos para Mejillones. E foi a única solução que a gente tinha para baratear os custos da viagem, que está muito alta. Na hora eu não tive dúvidas, disse sim para o pastor, disse sim para a Sueli, e eu já estou acostumado a fazer loucuras para Deus, essa não vai ser a primeira e nem a última, e conseguimos ir. Arrumamos nossas malas, tudo foi muito às pressas, nós estávamos vivendo uma situação muito complicada na nossa empresa, Deus já tinha aberto portas, mas estávamos vivendo momentos bem difíceis, mas uma certeza que eu tinha, Deus fez a promessa e aquele era o momento. Então, preparamos nossas malas e saímos de Cosmos, fomos até Campinas. Lá em Campinas
fomos recebidos pelo meu amigo Fabinho, dos Atletas de Cristo. Ele separou um espaço lá na base missionária que ele trabalha, e ficamos lá, pernoitamos, saímos bem cedo, 5 horas da manhã já estávamos na estrada, e de Campinas fomos até Foz do Iguaçu, né, que faz fronteira já com o Paraguai, e no mesmo dia chegamos em Cidade do Leste.